Engraçado, não é? Acidentalmente, ele criou uma situação de conveniência. E o esforço para explicar a verdade se tornou maior do que o benefício da mentira. E em poucos segundos, um adulto com potencial se transformou nisso daí, ó, num mendigo. Por quê? Porque era o mais fácil. E esse daí é o seu filho. E eu não estou falando que o seu filho vai pedir dinheiro na rua. Mas pode ser que aconteça algo muito pior, que é o seu filho se tornar um mendigo emocional e passar a vida mendigando esforço, mendigando resiliência, mendigando vontade. A própria vontade da pessoa ela perde, não tem força de vontade. E se eu não tiver vontade de avançar, de evoluir, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque vontade é o mínimo, é o mínimo. É comum a gente ver os pais reclamando dos filhos adolescentes. Você é um ingrato, não está satisfeito com nada. Você reclama de tudo. Você não ajuda em nada. E o pior, você não quer fazer nada. Se tem que ter um esforço, você já desiste. Não quer fazer nada. Mas aí eu te pergunto, se você tivesse que sair para caçar, para buscar alimento, você iria sair de casa para se arriscar e caçar, sendo que você já sabe que vai ter a comidinha pronta lá na mesa, quentinha, bonitinha, gostosinha? E se você tiver alguém ainda para te dar comidinha na boca? Pois é, você não vai sair para caçar nunca. Nunca. E é isso que a gente tem feito com os nossos filhos. Na ânsia de dar tudo que a gente não teve, a gente está tirando dos nossos filhos a vontade. E isso, o que acontece? Faz com que nós pais nos tornamos uma espécie de traficante, que vai dar pílulas ali, ó, de alegria, de felicidade instantânea para os nossos filhos, e os nossos filhos ficam viciados nessa felicidade instantânea, sem ter que fazer esforço nenhum. E olha alguns sinais que podem indicar que o seu filho esteja nessa situação. Primeiro, ele tem um desprezo, ele tem um desinteresse pela conquista. Ele prefere não ter algo que ele quer, que ele deseja, do que ter que se esforçar para ganhar isso. Por exemplo, ele pode ganhar uma medalha na escola. Só que aí o professor fala com ele, ó, agora essa semana, esse mês, a gente vai ter que treinar todo dia para a gente ter chance de ganhar essa medalha. Ah não, aí eu já não quero. Ele não tem interesse pela conquista. Ele quer ganhar medalha se ele tiver que se esforçar nada para isso. Mas se tiver que se esforçar para conquistar, aí ele já não quer. Outro exemplo dentro de casa que pode acontecer, você fala para o seu filho, você vai brincar ali nessa coisa que você quer só depois que você arrumar seu quarto. E aí ele perde o interesse até de brincar no que ele queria, do que ter o esforço de arrumar o quarto. Segundo sintoma, anestesia da gratidão. A pessoa não se sente grato por nada. A pessoa ali, ó, ganha uma coisa que ele desejava, ganha um presente caro, ganha uma viagem, e aí ele fica alegre só ali nos primeiros minutos. Mas depois, normal. E aí você paga uma viagem cara para o filho, por exemplo, se esforça tanto, chega lá, você tem que ficar perguntando toda hora para o filho. Você está gostando não? Você está gostando? Porque a cara dele é de desdém, de quem comeu e não gostou. Aquela cara de como se você estivesse fazendo uma coisa normal, um passeio ali na esquina. A pessoa se torna indiferente. Porque ele, né, aquele desejo dele, ele não teve que esperar muito para conseguir, ele não teve a dúvida se ele iria ganhar aquilo ou não. Ele já tinha certeza desde o início que iria ganhar aquilo, então quando ele ganha, ele já tem alegria só nos primeiros minutos e depois passou. Ah, normal. Tá gostando não? Tô normal. 3. Tolerância zero à frustração. Se é alguma coisa que traz felicidade instantânea, se traz felicidade rápido, se a recompensa é ali imediata, ele quer. Mas se você tiver que falar, não posso agora, pode ser mês que vem, tem que esperar.
aí ele fica totalmente frustrado e age de maneira desproporcional ou então perde o interesse. Ah, eu não posso comprar esse presente que você quer hoje, isso aqui eu sei que você quer demais. Mas daqui 6 meses eu consigo juntar esse dinheiro e comprar. E aí você compra, a pessoa não quer mais, perdeu o interesse. E se ele receber um não, aí que o não é uma ofensa. O mundo não pode oferecer um não a ele, porque a regra em casa sempre foi receber sim. Então o não se torna uma ofensa. Zero tolerância à frustração. E o 4 é aquela desculpa universal, que torna ali, né, uma frase que o filho vai usar sempre ao longo da vida. Está até relacionado ali ao item 3. E essa frase geralmente é: ah, perdi a vontade. Ah, não quero isso mais não. Por quê? Porque automaticamente ele já, às vezes, gente, tem que entender que é até inconsciente. Ele nem reflete isso, ele nem percebe. Esse padrão se tornou tão inconsciente como andar, a gente não reflete que a gente está caminhando. Você não fica pensando, eu estou colocando um pé na frente do outro, tentando equilibrar. Não, é inconsciente. Ele já perde a vontade. Ele, eu quero isso, vamos fazer aquilo, bora lá. Mas aí passa 1 minuto, automaticamente já pensou que vai ter um esforço, ele perde o interesse, de verdade. Ele não quer mais, ele perde o interesse mesmo. E isso, como eu falei, na vida, gente, você quebra o padrão mais básico, que é ter vontade. Como é que você vai fazer alguma coisa, se movimentar em direção a alguma coisa, se você não tem nem vontade? E isso quebra o princípio básico ali da regra do plantio, né? Para você colher, você tem que plantar. E aí você fala com esse filho que ele tem que esperar a colheita. Nossa, ele vai surtar. Não, surtar mesmo é se você falar que ele tem que se esforçar para plantar. Opa, peraí, eu já vou ter que ter o sofrimento de esperar a colheita que vai ser no futuro. E eu ainda tenho que ter o esforço para plantar, tô fora. E isso, né, é uma consequência de condutas que nós pais, né, estamos ali incentivando e treinando os nossos filhos a ter esse condicionamento que se torna até inconsciente. E aí depois vai ser difícil de quebrar isso.